E já estamos de regresso agora para a segunda parte do seu Sintonia de Ataque. Nesta segunda parte fazemos os balanços da Liga 3 e da segunda Liga. Está tudo terminado, tudo findado. E como tema de análise, nós agora nas próximas 2-3 semanas vamos ter aqui alguns pontos de análise individualizados, mas hoje vamos fazer um primeiro balanço, uma primeira análise mais geral, para depois termos tempo para analisar depois de forma pormenorizada. Lembramos então que terminou este fim de semana o campeonato da Liga 3, com os jogos Atlético 1, 1 de dezembro 2, Varzim 5, Fafre 3, Sporting B 2, Amarante 0 e o Belenenses 1, Lourosa 1. Resultados que deram então com que a classificação final fosse a seguinte: Lourosa, líder, campeão da Liga 3 e sobe de divisão com 30 pontos. Segundo lugar para Sporting B com 26 pontos, que também sobe à segunda Liga. Terceiro lugar para o Belenenses com 22 pontos, que fica em posição de liguilha, portanto vai disputar frente ao antepenúltimo classificado da segunda Liga, que será o Passos de Ferreira, que irá então disputar a manutenção. O Passos Ferreira e o Belenenses irá tentar subir à Liga 3. Varzim, Faf, 1 de dezembro, Atlético e Amarante garantiram a manutenção, juntamente com Braga B, São Joanense e Trofense e São João de Verde. Lembramos que Anadia e Vila Verdense desceram de divisão já há algum tempo, portanto, mas esta época desce em divisão Anadia e Vila Verdense. Vamos às análises, vamos aos balanços, até porque, Vítor, hoje começamos por ti, até porque já sabíamos há algum tempo que o São João de Verde ia manter-se, que o Lourosa há algum tempo, já sabíamos da semana passada, e já fizemos essa análise, esse dissecar dessas questões. Hoje será tempo de uma primeira análise, de um primeiro balanço daquilo que foi a Liga 3, esta é a época, e quando falamos de Liga 3, temos de falar do Estão Lourosa, temos de falar de São João de Verde, e podemos dar aqui, como é óbvio, também uma atenção à São Joanense e à Anadia, que são as equipas de Aveiro. Juntamos também aqui a questão. Exatamente. Juntamos também aqui, como é óbvio, a base de análise, que é a equipa do Sporting B, que está então apurada para a segunda Liga, e o Belenenses que irá lutar pela vida. Pegando nestes temas todos de análise, e os micros estão abertos, o Jorge terá que fazer a magia dele no micro dele, porque está sem funcionar. Portanto, mas olhando para os temas todos de análise, como é que analisas a Liga 3 até o momento? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde a ti, Filipe, boa tarde aos nossos ouvintes. E de facto são várias perguntas que colocas e todas elas... As perguntas, eu deixei aqui vários temas de análise, deixaria aqui um bocadinho para todos hoje, como terminou o campeonato da Liga 3, o tema de análise que podemos pegá-lo pelo prisma onde quisermos. A partir da próxima semana vamos dividir um pouco mais a nossa análise para fazer o balanço desta época e fazer a antevisão da próxima, para depois irmos também às nossas merecidas férias. Mas olhando para aquilo que é a Liga 3 no seu geral, aquilo que te chama mais a atenção, quer na manutenção, quer na subida de divisão. Sim, e a primeira nota é que as duas equipas do Conselho que disputaram a Liga 3 alcançaram o seu objetivo. Por um lado, o Lourosa, que garante a subida à Liga 2, como campeão nacional da Liga 3, e o São João de Verde, que mantém a sua... na divisão da Liga 3 e, portanto, consegue a manutenção. Já o que referi, volto a referir, e eu discordo deste modelo de organização do campeonato, da primeira fase e depois da fase de subida ou da fase de manutenção, e eu acredito que seria muito mais benéfico para a competitividade e para a competição fazermos um campeonato único, regular, e que no final da época poderia-se sim aí discutir um play-off de subida, um play-off de manutenção, mas apenas com uma pequena liguilha, não como tivemos aqui 18 jogos na primeira fase e 10 jogos no caso do São João de Verde na fase de manutenção. E portanto, esta é a primeira grande análise, é as equipas do nosso concelho garantiram a manutenção, cumpriram aquilo que eram os seus objetivos mínimos. No caso de Lourosa, cumpriu o seu objetivo máximo. Não havia nada mais para conquistar esta época do que a subida à Liga 2 da forma avassaladora como o fez, de forma inquestionável como o fez, apesar daquele início um bocadinho periclitante. A partir daí foi sempre a somar, foi sempre a subir. O São João de Verde com
um conjunto de vicissitudes ao longo da época. Nós começámos a trabalhar um pouco em cima do início do campeonato. A constituição da equipa foi feita também um bocadinho em cima do campeonato, mas com várias lesões, com lesões bastante graves, com tempos de recuperação bastante elevados, mas conseguimos o nosso objetivo, estamos todos contentes e foi uma enorme alegria para a equipa, para o clube, para os adeptos. Eu sei que não estamos a discutir ainda, ou a discutir a questão da Taça Portugal, mas esta época para o São João de Ver fica marcado também por este resultado histórico, esta dupla conquista de subir na Taça Portugal, primeiro para os oitavos de final e depois de disputar os quartos de final com o Rio Ave, e portanto é uma época histórica para o São João de Ver, garante a manutenção, consegue um resultado histórico, duplamente histórico na Taça Portugal. Depois, numa pincelada um pouco mais abrangente, há aqui algumas desilusões, nomeadamente o Trofense, que tinha como objetivo a luta pela subida, ou pelo menos ficar na fase de subida do campeonato para poder disputar a subida à Liga 2, e essa não aconteceu. E a maior surpresa para mim no campeonato foi o Amarante. E portanto, daqui também essa nota. Depois referir que em 180 jogos tivemos uma média de 1.15 golos por jogo. É uma média baixa, o que nota também a competitividade que existe nesta liga. Uma liga que é cada vez mais profissional, uma liga que é cada vez mais vista como uma rampa de lançamento para um conjunto de jogadores. E olhamos para a Sanjoanense, em que após a abertura do mercado fez uma mudança bastante forte na sua equipa e alcança, estou aqui a buscar as minhas notas, e alcança na segunda fase do campeonato 21 pontos. E eu vou-vos dar a vocês e aos meus colegas. Erro, não é? 5 vitórias. Sim, 5 vitórias, sim. Começa com 2 pontos, conquista 21, acaba com 23. Numa equipa com uma média de idades bastante baixa, e só para aqui dar uma nota aos nossos ouvintes, o Braga começou com 9 pontos, somou mais 18. A Trofense começou com 8 pontos, somou mais 13. O São João de Ver começou com 6, fez mais 12. O Anadia começou com 4, fez mais 12. A ADS começou com 2, fez mais 21. E o Vilaverdense começou com 1 e fez mais 6 pontos. E, portanto, esta grande nota para a ADS, que faz uma superação daquilo que foi a primeira fase do campeonato, e, portanto, o investimento que fizeram também a dar o seu resultado, com vários jogadores, como disse há bocadinho, muito jovens, mas com enorme potencial, e esse potencial depois verificou-se em campo. É uma Liga 3 que teve emoções fortes, Américo Teixeira, com a subida de Lourosa, com a manutenção também do São João de Ver, quase no último fôlego, mas também com a emoção na subida de divisão, ali no segundo lugar. Como é que faz esta primeira análise? Até porque, e deixem-me dar esta nota, que soube-nos bem esta subida de Lourosa, pelo menos à mesa. O Sr. Américo já fez então ali o seu pagamento daquilo que era o compromisso com a subida do Lusitano Lourosa, mas o que é que tem a dizer desta Liga 3, desta época 24-25? Como disse, na próxima semana vamos ter tempo para analisar o momento de Lourosa, o momento de São João de Ver, fazer uma análise mais pormenorizada, mas o que é que lhe apraz a dizer relativamente a esta Liga 3 desta época? Antes de mais, cumprimentar, portanto, enfim, o pessoal que está cá dentro e as pessoas que estão a ouvir-nos, portanto, pela rádio e na internet. Enfim, as minhas saudações para todos. Eu praticamente já não tenho nada para dizer depois de ouvir o Vítor esclarecer
enfim, de uma forma exemplar, portanto, o que foi praticamente o percurso do São João de Ver, e incluindo também Lourosa. É evidente que eu não posso, portanto, esquecer-me de que o primeiro objetivo era a manutenção, o segundo era a subida e a cereja no topo do bolo, portanto, foi ser campeão nacional, porque poderíamos ter subido, mas não ser campeões nacional. Ser campeão não é para qualquer um. De facto, tenho que resistir que o Lusitano Lourosa este ano alcançou, portanto, enfim, o seu objetivo na plenitude e por isso eu estou contente, estou satisfeito. Uma palavra de apreço também para o São João de Ver, conseguiu a sua manutenção em cima e às vezes até sabe bem melhor. A gente fica triste no início, mas depois no fim, quando as coisas se resolvem, parece que até sabe melhor, portanto, ter sido da forma que foi, com sofrimento, chamemos-lhe assim. Eu acho que não tenho mais nada a acrescentar sobre, portanto, a campanha dolorosa do São João de Ver, e ele sobre a São Joanense eu não diria melhor, mesmo de que trouxesse uma cábula, não diria melhor, porque de facto foi o que se passou. E pronto, e foi pena que o Anadia, mas não havia hipótese nenhuma para descer os três, portanto, que eram de Aveiro, desceu o que é de mais longe, lamento, mas fico mais contente de que tenha ficado os dois São Joanenses. Missa Shalom, ficaram os dois São Joanenses. O Lourosa foi-se embora, mas foi para a segunda liga, veio ter com o Feirense. O Anadia normalmente está sempre ali, quando está no Campeonato de Portugal, fica na calha, se fica na Série B, se na Série C, veio outra vez experimentar essa sensação. Um abraço para as pessoas que nos ouvem da Anadia, porque nós aqui também já tivemos muitas vezes esse palco, já trouxemos inclusive adeptos e pessoas da Anadia, portanto temos uma estima muito grande, e para a próxima época, quem sabe, não teremos novamente a pessoas da Anadia, mas acabou por ser a Anadia que deste divisão. O que é que lhes chama a atenção? E uma palavra também para o Sporting B, que sobe, e o Belenenses, que ainda tinha aqui uma palavra a dizer com o Passos Ferreira. Boa tarde a todos. Não há dúvida que já foi devidamente escalpelizado muito daquilo que eu acho e que penso sobre a Liga 3. De qualquer maneira, como queria dar duas ou três notas que para mim são importantes. Sporting B, e confesso, para bem do Sporting, enganei-me e equivoquei-me completamente por aquilo que era a capacidade do Sporting B em subir, ou provavelmente, não sei se foi, isto é muito dúbio e parece pouco paradoxal aquilo que eu vou dizer. A verdade é que eu não sei se foi o Sporting B que subiu ou se foram as outras equipas que supostamente tinham mais argumentos que falharam redondamente. Isto é sempre uma forma de ver, de analisar. De qualquer maneira, o Sporting B constitui-se como a grande surpresa, nomeadamente porque eu conheço bem o Sporting B, joguei contra ele 2 vezes, sabia um pouco da valia e foi uma surpresa muito, muito grande terem resistido àquilo que é a parte final do campeonato, que é muito abrasiva. Por outro lado, tinha que dar uma nota, que é a nota do FAF. O FAF, que era dos orçamentos mais altos da Liga 3, do ponto de vista teórico, acho que toda a gente concordará, porque muitas das vezes há dinheiro, mas não há, na formatação do plantel, não se reconhece capacidade. A verdade é que toda a gente reconhecia no FAF todos os argumentos necessários para poder lutar, pelo menos, até ao final. Não quer dizer que conseguisse, mas pelo menos estar na luta até ao final, coisa que não aconteceu. Uma nota para aquilo que é o histórico belenenses, que depois daquela história da SAD, depois da B-SAD, depois de muitos episódios, depois de estar na Liga Profissional, baixar, voltar, ou ter a possibilidade de voltar e de estar na luta para subir, é sempre salutar, independentemente de conseguir ou não conseguir. Cá mais para baixo, sinceramente, parabenizar os clubes do concelho por aquilo que foram objetivos distintos, mas também eram objetivos à partida também diferentes. O Lourosa, porque até mesmo o facto de já ser campeão e ter tido uma dignidade e uma capacidade e cumprimento do grupo de trabalho, porque nem sempre é fácil ter a concentração necessária perante um adversário que precisava daquela vitória, não é? Teve sempre, eu não vi o jogo, reconheço, mas o resultado atesta aquilo que foi uma entrega. E eu imagino, com as festas todas que têm havido, qual foi o esforço que aconteceu. Depois, evidentemente, que há vários clubes que desapontaram na parte de subida.
mas que se perfilam como os futuros candidatos a candidatos, mesmo verdadeiramente. Há casos como o Atlético, que eu fiz questão de mencionar aqui. É um clube que tem um orçamento fortíssimo, obras muito importantes no estádio, e portanto infraestruturas também a prepararem-se para saltar, mas abro também a cortina neste acabar desta Liga 3 para dizer que a Liga 3 do próximo ano vai ser terrível, e poderá ser terrível, nomeadamente com as equipas, já nem falo daquelas que não se poderão manter e aquelas que poderão subir, mas aquela que já está efetivamente subida, que é o caso do Guimarães B. Ou seja, Mas eu posso dar uma nota: Vitória B, Faf, Varzim, Braga B, São João de Ver, São Joanense, Trofense, Amarante, Oliveirense. Temos aqui a questão ainda de Paredes, Lessa ou Marco. exatamente, E depois temos a questão de Belenenses ou Passos Ferreira. muitas equipas, embora o Vítor está só a falar daqueles que são a Zona Norte, não é? Na Zona Norte. E o Belenenses, Sim, mas o Belenenses ficará na Zona Se Sul. ficar o Passos de Ferreira, eu penso que não vi mal. Se ficar o Passos de Ferreira na Liga 3, eu tenho ideia que o Oliveirense vai para a Zona Sul. Sim, é capaz, em é capaz. princípio, É porque o eixo, a nível da régua, Em a régua princípio, sim. é a régua, e acho que o Oliveirense O que poderá- é uma coisa assombrosa. Deve ser. Não, isto é um cenário muito difícil, e digo mesmo difícil para as equipas técnicas, para os jogadores e até próprio para as direções. Porque posso me enganar, e evidentemente eu percebi, o Vítor falou no Trofense, que tem um orçamento, também tinha um orçamento interessante, mas não querendo alongar muito mais nesta primeira intervenção, acho que temos aquilo que é o findar desta época, e temos os dados lançados para uma época que vem muito, muito difícil de projetar, e muito difícil de alguém sobreviver se não se preparar convenientemente. Rodrigo Nunes, é uma Liga 3 que está findada, mas que já se olha um pouco, e já vemos aqui nas análises que já se olha para a próxima época com atenção. O que é que lhe parece desta época da Liga 3, em que o Sporting B junta-se ao Feirense? Portanto, para o ano vamos ter um Sporting pelo menos a jogar aqui na Feira. Portanto, acaba por ser também uma das notícias que vem deste fim de semana. Boa tarde a todos, aos que cá estão e a quem nos está a ouvir. Sim, isto está tudo bem esclarecido sobre aquilo que foi a Liga 3. Aquilo que eu posso acrescentar, e acho que estamos todos de acordo, é que depois de tudo o que aconteceu e do campeonato que foi feito e as jornadas que foram passando, que venceram os melhores. O Lourosa, desde a primeira hora, assumiu-se como isso, e eu também o considerava realmente o melhor dos melhores. Subiu divisão, foi campeão, portanto, o clube certo no lugar certo. Depois vaticinei aqui outros clubes que poderiam eventualmente, juntamente com o Lourosa, subir. Acho que foi quase unânime que não pensávamos no Sporting B. O que é certo é que o Sporting sobe, e hoje olhamos e percebemos que foi também uma das melhores equipas, e por isso subiu divisão. Eu, para brincar aqui um bocado com isto, estava a ouvir o Mister a falar, quando também estava a dizer aquilo que eu também achava na altura, que se calhar não errou na ideia que tinha da qualidade do Sporting. Há aqui um pormenor que esqueceu-se de dizer, era que era treinado por João Pereira, na altura que você conheceu o Sporting. O João Pereira, que foi campeão É nacional. o que eu ia dizer, o que é certo é que João Pereira foi campeão nacional e subiu a Sporting B à segunda Liga. Não sabemos, foi campeão Foi nacional. campeão nacional, o João Pereira. Portanto, Pela equipa principal. mantenho o que estava a dizer, portanto, esqueceu-se disso, e isso pode ser uma parte importante, e se calhar a razão porque o Sporting conseguiu subir divisão foi, entretanto, o senhor João Pereira ter saído, depois ter regressado, mas depois houve o bom senso, porque as pessoas inteligentes são mesmo assim, é remediar os erros, é quando vê que erraram, alterá-los. Pelo menos parece que foi isso que as pessoas do Sport fizeram,
que cometeram segunda vez o erro, ou trazê-lo para lá, mas depois Houve o Tubarão. Houve o acharam- Tubarão que o veio buscar. acharam Pelo por excelente bem- trabalho que ele fez no acharam Sporting, por bem- vieram buscá-lo ao por Sporting. bem mudar, e o que é certo é que o Sporting, eu na parte final já dizia que podia ser uma possível equipa a subir, porque se não estavam a jogar com os melhores da equipa B e quando os pudessem ter, porque daquela equipa B do Sporting, 17 foram campeões nacionais também. 17 foram também campeões nacionais da primeira, Sem da dúvida, primeira sem liga. Portanto, tem que haver valor naqueles miúdos que lá estavam. E houve alguém que fez aquele trabalho que o Mister também aqui disse, e com razão, de que às vezes o ego destes miúdos que chegam à equipa principal quando regressam à B Não é fácil de gerir. podem não ter aquela vontade que outros que lá continuaram tinham. E eu também lhe disse, porque isso depois também depende de quem está a liderá-los e a maneira como conseguem incentivá-los a poderem vencer para ter um objetivo, há alturas que- um objetivo que foi fantástico para os miúdos. E também. há alturas que corre bem e outras não corre. Às vezes até as mesmas pessoas podem estar lá e não ter... Em relação às equipas do Conselho, o Lourosa já o disse, foi o justo vencedor. O São João de Ver, não tenho dúvidas que o objetivo do São João de Ver no início da época era a manutenção, cumpriu o seu desígnio, independentemente de termos falado aqui muito sobre a carreira do São João de Ver, que deixou um amargo de boca, apesar do objetivo ser cumprido. Para mim, que não sou adepto ferrenho do São João de Ver, fiquei um bocado triste, desiludido, porque as vezes que vi o São João de Ver, deixou-me com esperanças de que tínhamos ali uma equipa para conseguir fazer coisas bem melhores do que aquelas que acabou por fazer, mas fez, cumpriu. O FAF é a desilusão que já falámos, hoje da Zona Sul não conheço, também pensava que pudesse haver ali um ou outro que pudesse lutar pela subida, mas também já, apesar deste campeonato estar equilibrado, nesta fase final estar equilibrado até ali a meio da prova, depois começaram aqueles três que ficaram em primeiro a se distanciar dos restantes, e há 2 jornadas do fim já era mais ou menos essa ideia que se tinha na forma um do Norte e 2 do Sul. Um do Norte e dois do Sul. Em relação aos clubes de Aveiro, como também falastes, eu vaticinava a Sejonense. É evidente que de início não, porque a Sejonense é sempre a Sejonense. Acredito que tenha acontecido à Sejonense aquilo que eu às vezes digo aqui do meu Feirense, que só o nome já ficamos a meio da tabela na segunda liga. A Sejonense, se calhar, também foi um bocado isso. Quer dizer, só o nome da Sejonense permitiu que, no momento crucial da época, conseguissem todos unidos e tentarem dar a volta, e conseguiram dar, em prejuízo da Anadia, que também é um clube do nosso distrito, e que, pelo investimento que fez, que não conheço, mas por visto um grande investimento, com um treinador da terra, que acabou por sair também a 2 jornadas do fim. Foi pena, mas nem podemos pôr as coisas assim, porque foi o que foi, e foi pior do que todos os outros que ficaram acima deles. Em relação à próxima época e à dificuldade da terceira liga, é sempre assim. Quer dizer, nós chegámos sempre a essa conclusão hoje em dia, com as SADs, com os grandes investidores no futebol. Já vimos isso no campeonato regional, quanto mais numa terceira liga que evoluiu bastante, tem agora uma visibilidade que não tinha há 3, 4, 5 anos atrás. Portanto, a Liga 3 já é, se não é profissional, é como seja, só no nome é que não é, ou mais no resto já é. Sim, o pressuposto é ser semi-profissional, pelo menos, mas todos os clubes trabalham de forma profissional. Pronto, Não conheço nenhum, não sei se o Michel nos pode dizer, Não. algum que não trabalhe dessa forma. Para o ano vai Todos ser profissionais. difícil, este ano já foi difícil, que eu digo ao Lourosa, que a meio do percurso estava periclitante, estávamos aqui todos a achar que já não íamos lá, por isso vai ser um campeonato extremamente difícil, vai ser um campeonato equilibrado. Falou-se aqui de nomes que ainda não sabemos se vão lá estar, se esse estiver, Passos de Ferreira e por aí fora. Opa, não tenho prognóstico para o que vai ser a terceira liga na próxima época, mas que vai ser extremamente difícil, e os nossos clubes daqui, o caso do São João de Ver, as pessoas de São João de Ver têm que se preparar para o embate, que vai ser um embate forte.
É um embate forte que aí vem, Jorge, e esta Liga 3 trouxe-nos muitas emoções. O que é que falta dizer relativamente a esta análise? Falta a dizer, falta muito pouco. Deixa-me só dizer o seguinte: eu quando falava no Passos Ferreira era como hipótese meramente académica, não estou a dizer que é favorito ou não. Eu tinha realçado porque tinha lido isso esta semana, já não sei onde, que se o Passos Ferreira fosse a equipa que viesse para descesse à Liga 3, o que aconteceria é que o Oliveirense, que está a 40 km da cidade do Porto, sim, mas eu estava a falar nisso, nem era nessa questão, sim. era no equilíbrio que ia ser nos Agora, nomes sonantes da terceira liga. Não tenho a mínima dúvida. Agora, a realçar o que me parece importante neste caso, um excelente percurso de Lusitano de Larosa a partir do momento em que há a decisão efetiva de troca de treinador, penso que foi absolutamente acertada. Basta ver o percurso antes e o percurso depois. E permitam-me, eu dividiria os louros, permitam-me, por quem tomou a decisão de ir buscar um homem tão experiente como o Pedro Miguel, e pelo próprio Pedro Miguel, como é óbvio, que fez um trabalho absolutamente excepcional, não só de recuperação do que na altura não era um cenário propriamente cor-de-rosa, nem pouco mais ou menos para o Lusitano de Larosa, mas essencialmente até no que foi o consolidar da equipa, uma equipa que nós terminámos a tratá-la verdadeiramente como uma equipa. E isso é mérito, claramente, na minha opinião, do Mr. Pedro Miguel. No que toca ao São João de Ver, parece-me efetivamente que os objetivos foram atingidos. Permite-me só dar, por acaso estive aqui a pesquisar, terá sido no Campeonato das Oportunidades que fazem exatamente essa nota, portanto, que eles dizem: sabias que se os campeonatos terminassem agora e o Belenenses vencesse o play-off frente ao Passos Ferreira, o Oliveirense jogaria a Série Sul da Liga 3. Portanto, há aqui essa nota que fica, então, exatamente por causa desta divisão geográfica. Exatamente. Desculpa. Como eu dizia, o São João de Ver penso que cumpriu que eram os seus objetivos, superou-os claramente no que toca ao percurso na Taça de Portugal, mas no que toca ao campeonato, honestamente, eu achava que eles não precisavam, nem pouco mais ou menos, de passar por todos os sobressaltos que passaram no final da segunda fase, porque tinha equipa mais do que suficiente para ter resolvido isto de uma forma bem mais simples e sem causar uma tentativa de infarto de miocárdio ao Vitória Fins. Portanto, penso que seria importante. Só queria alargar também a discussão naquilo que é a projeção do futuro. Um mapa geográfico do futebol na Liga 3 vai ser alargado. Vamos até ao Alentejo, coisa que não acontecia até agora, portanto já está confirmado como uma equipa que 4 jogos, 4 vitórias do Lusitano de Évora está lá. E o Guimarães B que também já garantiu a subida. Mas não estou a falar no alargamento. Sim. Eu queria só acrescentar aqui um aspecto que tem a ver até com a mesma posição em campo. Quer no São João de Ver, quer no Anadia, há uma quebra de golos na fase de manutenção. Porquê? Porque o João Vítor marca apenas 2 golos em 10 jogos e que na primeira fase marcou 14 golos. Portanto, há aqui uma quebra de rendimento que tem naturalmente consequências no resultado final, e também a decisão do Anadia. A diferença é que um ficou lá, o outro já não ficou. O Anadia não tinha o Maranhão. Ou ficou não ficando. E o Anadia, que vendendo o Maranhão ao Moreirense, não estou em erro, portanto, numa clara visão empresarial daquilo que era a equipa e o seu rendimento económico, abdicando, porque perdeu aquilo que era o seu melhor marcador, o seu melhor ativo, e por isso é que foi vendido da forma que foi para um clube da Primeira Liga. Mas estes dois factos fizeram que quer São João de Ver, quer a Anadia tivessem apenas conquistado 12 pontos na fase de manutenção, e que a nós, São João de Ver, colocou-nos numa situação da qual não esperávamos, como é óbvio, mas também é verdade que foi nesses momentos mais difíceis que se viu aquilo que era a alma do resto da equipa e que conseguimos o objetivo. Só para concluir, no que toca ao Nadia, eu penso mais ou menos visível o que é que aconteceu, não é? Porque estávamos perante
eu acho que no início do campeonato, se nós apontássemos até o Anadia, eventualmente até poder ser uma equipa a entrar no lugar dos de cima, não seria de todo descabido. O que é certo o que é certo é que... teórico, não é? Sim, exatamente. O que é certo é que com o evoluir do campeonato, com as questões estruturais que aconteceram em relação ao Anadia, elas não matam, mas moem. E então, quando se tira um ativo do género do Maranhão de uma equipa da Liga 3, claramente que isso tem que ter influência mais do que óbvia. Permitam-me, da mesma forma, também teve influência mais do que óbvia para a Sanjonense o facto de, em dezembro ou em janeiro, ter entrado um investidor que lhe permitiu efetivamente alavancar um pouco mais a equipa. Claro, alavancou um pouco mais a equipa e não é só isso. Havia ali muita mal. Na frente de ataque, a Sanjonense, a maior parte da equipa era miúdos de 22, 23 anos. O Ruben, que já jogou na formação do Feirense muitos anos, o Jota, todos jogadores muito jovens que, efetivamente, em termos do que foi o andamento do campeonato, ganharam um ritmo tal que terminaram o campeonato a um nível muito assinalável e que lhes permitiu também alavancar perante um treinador que me parece, muito honestamente, que foi muito inteligente da forma como analisou as coisas. Sabia o que é que tinha ali à frente, tanto quanto eu sei, não era um treinador propriamente de vir com grandes conceitos, sabia qual era a tarefa que havia para fazer. Havia ali um problema, isso já me garantiram, havia ali um problema de índice físico da equipa e ele trabalhou claramente essa parte. O resto foi inventar o menos possível e meter a malta a tentar jogar a bola. E o que é certo é que jogou. Eu disse há pouco que teve 5 vitórias, não, teve 6 vitórias. Só teve uma derrota, salvo erro, na segunda fase. Acho que foi isso. Acho que não vi mal. A ADS teve 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e uma derrota. Quer dizer, isto é um campeonato de excelência que a Sanjonense faz na segunda fase. Deixem-me só dizer uma coisa. Há aqui uma equipa que ficou à porta de poder ir aos lugares cimeiros. Nesta segunda fase andou a passear classe, permitam-me, que é a equipa de Braga B. E devo realçar o seguinte: é uma equipa que ano após ano tem feito bons percursos na Liga 3 e não me espantaria muito que a breve trecho pudéssemos ter o Braga B a fazer mais ou menos o mesmo que fez o Sporting B esta época. E devo realçar o feito do Sporting B na medida do seguinte: é que o Rodrigo falava dos 17 jogadores que foram campeões nacionais, mas em determinada altura foram alguns desses 17 que lá foram que permitiu que o Sporting fosse hoje campeão nacional da Primeira Liga, porque não foi ir lá a jogar 5 minutos. Não, foram lá porque eram necessários. Foram absolutamente necessários. Quando na altura em que houve aquelas... O miúdo do meio campo, mas esquecer de nome, o João Simões. O João Simões saiu muito cedo da equipa B do Sporting. Mas, por exemplo, o Eduardo Felicíssimo faz ali uma série de 3 ou 4 jogos no Sporting com muitos minutos à mistura, por exemplo. Houve jogadores que foram absolutamente essenciais à equipa do Sporting A e que foram extraídos da equipa do Sporting B e mesmo assim a produção não diminuiu. Portanto, isso realça ainda mais o que foi o feito do Sporting e realça aquilo que eu acho que deve ser importante de se dizer. A formação tem que ser vista cada vez mais como apenas e só um investimento. É um investimento no próprio clube. E o Sporting tira, anos após anos, rendimento disso mesmo. Reparem, o Sporting vai vender agora, já vendeu o Kenda e o Essugo. Já vendeu o Kenda e o Essugo. No total dos dois, salvo 90 milhões de euros. Uma coisa assim do género. Um deles ainda vai ficar mais um ano no Sporting. É tudo para o Sporting. Permitam uma expressão. Não foi buscar ao Brasil para o formar. Não, foi tudo tirado ali. E como é que foi? Tem que pagar a formação ao Benfica, que o Kenda era do Benfica. Sim, mas a formação... Aí o Sporting só... Mais 74 milhões. São 10 mil euros. São 74 milhões, mas que... Eu acredito que os sportinguistas todos que estiveram na festa do Marquês dão uma vaquinha para pagar os 10 mil euros. Não, isso não me parece... O Benfica também tem que pagar 150 mil ao Feirense. De formação. Mas de qualquer das formas, dizer o seguinte, que eu acho que é importante no que toca ao Sporting, é a capacidade que tem não só de extrair talento para a primeira equipa, mas ao mesmo tempo conseguir subir à segunda liga numa liga tão competitiva como foi esta Liga 3. Portanto, o que é o percurso do Sporting B também me parece absolutamente superlativo. No que toca a este duelo que vamos assistir, penso que vamos falar a seguir,
entre Belenenses e Eu- Passos eu- Ferreira. Eu vou guardar essas análises, ou seja, a proposta esta semana seria por uma análise geral, quer a Liga 3, quer a segunda Liga. Nós ainda teremos programas para acompanhar, então, quer a liguilha de manutenção, que colocará, neste caso, o Passos Ferreira frente ao Belenenses, e vamos também ter a oportunidade de falar sobre a liguilha de promoção / manutenção entre o AFS, a Aves SAD, e o Vizela. Portanto, nós na próxima semana já teremos essa oportunidade de, a meio da etapa, percebermos aqui qual é que é o ponto de situação com mais propriedade de ambas as os playoffs. Permites-me só fazer aqui Sim, um acrescento. sim. Porque apesar de estarmos aqui a discutir resultados desportivos muito equilibrados durante o campeonato, Vais falar de Vila Verdense. nós estamos a falar de condições estruturais, de equipamento, de treino, trabalho da equipa completamente dispares. Nós temos campos de futebol completamente opostos em condições dentro deste campeonato. Nós temos condições de trabalho de equipas completamente diferentes neste campeonato. Também o existe certamente na Primeira Liga, mas é deste campeonato que estamos a falar. Quando eu vou ao estádio da Maria Amélia em Braga e vejo ao estádio do Braga, chamado Maria Amélia, eu fiz este contraponto. O Vila Verdense, por exemplo, as condições do Vila Verdense, as condições do São João de Ver. Quando nós vamos a um estádio do Paredes, quando nós vamos a um estádio, o Paredes não está agora, mas disputámos com eles o ano passado, do Amarante, há estádios, há condições de trabalho, o Sporting nem se fala. Portanto, tudo aquilo que o Sporting conseguiu é mérito do Sporting, mas é alavancado por uma estrutura profissional, como é a do Braga, que lhes permite ter outro tipo de condições. Tem outras condições, não há dúvida nenhuma. Que lhes permite ter outras condições para Basta que despontar, o funil é muito, potenciar é o muito seu apertado. potencial. Claro. É uma diferença abismal de condições de trabalho, de recursos. Eu lembro-me que fui ver o Porto Sub-17 e o Benfica Sub-17 e existem 20 pessoas nos bancos. 20 pessoas na formação, nos Júniores. No Braga é igual. Se calhar no Sporting não vi, mas se calhar no Sporting... Não, no Sporting também. é igual. Aliás, foram buscar os melhores dos Sub-17 para jogar na segunda, Sim, mas, Américo, na terceira liga. não é só os quando jogadores. subiram, eu peço desculpa, quando subiram os jogadores, portanto, jogavam na terceira liga do Sporting para os séniores, automaticamente eles foram buscar miúdos que eram dos júniores e não foram buscar os piores. Mas o Vitor está a falar da estrutura técnica. Mas eu não falo só no recrutamento dos jogadores. É só para que é realçar verdade aquilo que dizes, mas também na equipa técnica, na equipa de apoio à equipa técnica, é uma diferença abismal. E, portanto, estes clubes mais pequenos, como a ADS, como a ANAD, como o São João de Ver, como pronto, o Vila Verdense teve ali uma diferença abismal para alguns outros, mas estas equipas, apesar de tudo, bateram-se contra estruturas que têm uma condição financeira e estrutural completamente diferente. Portanto, mérito a quem venceu, mérito a quem conseguiu, mas também muito mérito a essas equipas mais pequenas que conseguiram desportivamente bater-se com estes grandes adversários. Nós vamos então agora à análise da Liga 2, portanto vamos aproveitar também para fazer uma análise geral. Na próxima semana teremos a oportunidade, ou nas próximas semanas vamos ter a oportunidade de fazer análises mais aprofundadas, concretamente até à situação do próprio Feirense, mas Rodrigo Nunes, apenas dizer que terminou este fim de semana a segunda Liga, com os resultados: Leixões 2, Feirense 0, Penafiel 0, Chaves 0, Mafra 2, Torrense 0, Leiria 0, Tondela 2, Marítimo 1, Vizela 2, Alverca 2, Portimonense 1, Porto B 1, Benfica B 4, Académico Viseu 0, Passos Ferreira 1 e o Felgueiras 2, Oliveirense 1. Ditado então o final deste campeonato, temos que Tondela é campeão da segunda Liga, sobe à primeira Liga juntamente com a Alverca. O Vizela fica em terceiro lugar, irá disputar então esse play-off de subida com o AFSAD, portanto o Aves SAD. A equipa do Mafra e do Oliveirense descem à Liga 3 diretamente e o Passos Ferreira vai ter então esse play-off de manutenção juntamente com o Belenenses. A equipa de Feirense termina em 8º lugar com 49 pontos, portanto a meio da tabela classificativa, portanto
deixo-lhe aqui vários pontos de análise, aquilo que lhe acha mais interessante pegar nesta análise geral, sendo que o Feirense consegue um resultado bem diferente da época passada. Lembramos que nesta altura, na última jornada, o Feirense estava na posição de play-off, na altura jogando contra o Stella Rosa. Começando pelos primeiros, acho que são mais ou menos aqueles que nós, nas últimas meia dúzia de jornadas, vaticinávamos. E eu falo por mim, a única surpresa foi o Vizela não subir direto. O resultado em casa com o Portimonense, que já estava morto, permitiu que fosse o Alverca em vez do Vizela, mas acredito que, da forma como acabou a Primeira Liga e com os 3 últimos, nomeadamente aquele que vai ao play-off, que o Vizela para o ano esteja também na Primeira Liga. Portanto, subiram os 2 que acabaram por... É o caso que dizia a mesma coisa que disse no campeonato, na Liga 3. Subiram os melhores, venceram os melhores, o Tondela quase desde sempre, o Alverca na parte final, que ganhou muitos jogos, foi subindo na tabela e conseguiu no último suspiro subir, e o Vizela, que andou muito mal durante grande parte, ou uma parte do campeonato, depois foi claramente a melhor equipa, tirando realmente esse jogo com o Portimonense. Mas, como disse, e repetindo-me, acho que são as 3 equipas que vão para o ano jogar na primeira Liga. Em relação às descidas, aos de cá de baixo, está mais ou menos também aquilo, o Mafra desde sempre, ou quase sempre. Depois o Porto, houve ali um período em que nós pensávamos que seria o Porto desta vez. O Porto, alguém também dizia aqui, apesar de eu não concordar muito, mas o que é certo é que foi isso que aconteceu. Alguém dizia aqui, salvo eu, Xavier, que o Porto na parte final ia meter a carne toda no assador e iria se manter. Foi o caso. A surpresa clara do Passos Ferreira estar nestas confusões e vai jogar com o Belenenses, não sei o que é que vai acontecer, nem sei o que é que se passa em Passos, sei que anda lá uma grande confusão. O nosso amigo presidente já não o é. Não sei quem é o presidente, se tem muita ou pouca capacidade. O que é certo é que um abraço para o Paulo Menezes, para o nosso presidente. Ele já foi convidado para estar cá no nosso programa, ainda não teve agenda, mas estará cá ainda antes do final do programa. Ele que venha só depois do Passos se manter, porque até eu me iria sentir incomodado. Ele aqui num programa com o Passos a descer à terceira Liga. Portanto, vamos todos esperar que o Passos consiga a manutenção. E o Oliveirense, pronto, o ano passado já esteve quase, este ano andou lá a maior parte do tempo, desceu, isto vem a tese que eu digo, e veio provar isso, que é isto das SADs, isto dos investidores. O Oliveirense também tem investidores de grande capacidade financeira, pelo menos, é essa a mensagem que se passa. O que é certo é que desceu. E agora não sei o que é que vai acontecer ao Oliveirense para a próxima época. Só fazendo aqui um à parte, que não tem nada a ver com o que estamos a discutir, isto é quase uma Boa Vista. Eu não acredito, e nós estávamos aqui a dizer quem eram as equipas que iam jogar na terceira Liga. Eu não sei se o Boa Vista para o ano vai ser na terceira Liga que vai jogar, se reúne os pressupostos para jogar na segunda, porque é preciso ter as contas em dia. E eu não estou a ver as receitas de Boa Vista para o ano conseguir combater as despesas que, de certeza, que ainda tem, de alguns jogadores que Pode ser que ainda tenha contrato televisivo, mais um anito ou quê? Não tem não, acaba. Isso já foi tempo. A única coisa que eles têm, pelo menos no meu tempo era assim, é receber uma verba, as equipas que 10, mas são 150 mil euros, 200 mil euros, isso não dá para nada. Mês. Não dá para nada. Não dá para nada. Portanto, nem sabemos ainda onde é que vai jogar o Boa Vista. Mas voltando à segunda Liga, pronto, desceu o Oliveirense, vamos ver o que é que vai acontecer ao nosso clube vizinho. Em relação ao Feirense, também já está tudo dito. Se no início da época nós aqui vaticinássemos que o Feirense iria ficar em 8º, acho que todos nós assinávamos por baixo. Eu inclusive, até estava muito preocupado no início da época. Depois de tudo o que aconteceu e da forma como o campeonato
como o campeonato decorreu, da forma como o Feirense, pelo menos a partir de uma determinada altura, começou a aparecer com bom futebol, com qualidade. Acho, e isto é apenas uma opinião de um adepto, acho que se houvesse a preocupação de se fazer mais qualquer coisa, o Feirense poderia ter estado a lutar pela subida de divisão até ao fim, e quem sabe, hoje seria o Feirense e não o Alverca. É uma segunda liga, Jorge, que tem ainda alguns pontos em aberto e que tem aqui dois históricos da Primeira Liga nos últimos tempos em situações diferentes. O Vizela a tentar regressar à Primeira Liga, o Passos Ferreira a lutar pela manutenção na segunda liga. Um Feirense que fica em oitavo lugar, o que é que tens a dizer a análise desta segunda liga? Bem, em termos de análise da segunda liga, a realçar que me parece no que toca às subidas, eu acredito que foram mais ou menos as que eram expectáveis de há uma semana, pelo menos esta parte. Não me parecia fácil, muito honestamente, que o Tondela fosse perder pontos a Leiria, embora fosse um jogo, na minha opinião, que encerrasse provavelmente mais dificuldades, e o jogo não foi nada fácil, só ver remarca a 15 minutos do fim em Leiria. 78 minutos. Pois, foi um jogo bastante complicado. Eu estive a ver o jogo do Alverca. O Alverca marca cedo, fica o Portimonense reduzido a 10, Sim, depois, faz o 2-0, jogo na mão, e depois de repente ali complicou ali um bocadinho, sofre 2-1, e depois aquilo foi um bocadinho, começou a vir tudo cá acima. Parece que deu volta à gestão e veio tudo cá acima, mas conseguiu garantir a subida. O Vizela, a partir do momento em que o Fábio Pereira toma conta da equipa, faz um percurso absolutamente excepcional. De facto, fez uma reta final de campeonato absolutamente fenomenal, a equipa do Vizela, sendo que cá para baixo há aqui algumas equipas que me parece que poderiam ter feito algo mais, nomeadamente a equipa dos Chaves. Penso que teria capacidade para fazer algo mais. O Penafiel, como o Mister avisou já há muito tempo, o Mister avisou para ir a meio do campeonato. Foi seguramente a meio do campeonato que avisou que o Penafiel andava lá em cima, mas aquilo ia-se a perder gás. E perdeu a sério. Tanto perdeu a sério que ainda conseguiu a tempo de ficar em 11º lugar. Portanto, poucos pontos fez já nesta segunda volta para garantir o 11º lugar. No que toca à equipa do Feirense, eu devo dizer, eu vi o jogo, só foi com o Académico de Viseu logo nas primeiras jornadas, ou segunda jornada, coisa do género, e logo aí disse aqui que achava que o Feirense jogava muito à bola. Vi o jogo, gostei muito da forma personalizada como o Feirense jogava, e até disse, se o Feirense conseguir segurar sempre esta forma de jogar à bola, o Feirense pode ser candidato a andar lá em cima. Pois então eu vou-vos dizer mais, se o Feirense não tivesse ficado aquele tempo todo sem o Nile John e o Banja aqui, o Feirense tinha andado até ao fim lá em cima a morder os calcanhares desta gente. E com o não João. tenho a mínima dúvida E com o João. Sim. Com o João também. O guarda-redes acaba por ser É o João absolutamente Costa. instrumental. Muito embora me pareça que não tenha sido pela baliza que a coisa piorou. O que me parece é que na altura fundamental em que era preciso ter um bocadinho mais de qualidade, tirar aqueles que eram provavelmente dois dos principais ativos da equipa do Feirense, da forma como foi, da forma como todos nós tivemos a oportunidade de ver, eu penso que saiu melhor que a encomenda que veio desde Passos de Ferreira, da forma como foi feita. De qualquer das formas, dizer que no que toca à descida do Nós Mafra, também temos que assumir o que se fez. eu não tenho a mínima dúvida que a malta lá em cima fez as neiras. O que eu digo é que os castigos foram absolutamente desproporcionais face ao que se passou. Depende do que se passou. Tu não sabes o que se passou. Do que eu vi nas Vai haver processos cíveis e tudo. Do que eu vi nas imagens. Está bem, mas tu não viste nas imagens. Tudo o que se viu nas imagens não foi tudo Então, o que se passou. mas o que se passa é que depois há uma confusão dentro do balneário. Tem a ver com essa situação dentro No do balneário. túnel, No até túnel. acesso. Há ali situações. Na própria televisão televisiva eles falam sobre isso. Nós todos achamos... agentes da GNR. O Conselho de Disciplina não tem nada contra o Feirense, nem contra os atletas, nem o treinador. Se tu me disseres que pode ter havido casos idênticos e não foram julgados, e não deu. Agora, aquilo, a lei está cumprida.
O que eu digo é que houve jogadores do Porto em situações idênticas que apanharam meio ano de castigo. Depois foi revertido. E se calhar os do Feirense também vão ser, quando já não é preciso para nada. Portanto, não é assim uma coisa virgem. Não, mas o que eu digo é a desproporção que existe face a outras situações que existiram no Aquilo futebol até português. polícias andaram pelo chão. Essa é feia. Vai haver Esse é o problema. situações cíveis em que vão pôr sobre um ou outro jogador do Feirense. Mordidelas às pessoas. Opa, mas isso também agora eles já estão a cumprir o castigo, isso pode ser dito. É uma postura. E o nosso treinador tinha acabado de ser expulso no jogo anterior, ou antes do anterior, cumpriu, foi para o banco em Passos e fez outra vez aquilo que fez. Quer dizer, isto... Eu percebo o que me está a dizer. O que eu continuo a dizer é que em situações iguais não seria julgado da mesma forma. É só isso. Tem que haver alguém no banco de todas as equipas com poder para que isto não pode acontecer o que aconteceu. Quanto a isso, nada. Então, e nós ganhamos. E nós ganhamos. Quer dizer, é uma coisa incrível. E nós ganhamos. E depois o Feirense teve outra coisa chata, que foi ter sido apitado por mulheres. Com todo o respeito pelas senhoras. Não é isso. Não, A atenção mediática naquele jogo era muito grande. Não é piada. Estava tudo lá. Com todo o respeito pelas senhoras, enquanto árbitras de futebol, os árbitros o que é que fazem? Vão lá para o meio, impor, coisa, e tentam... Elas puseram 5 estadinhas à espera que a coisa acalmasse. Fez-me lembrar, ontem vi um jogo em Inglaterra com o árbitro, também parecia um palhaço, estava lá, e eles todos pegados com os outros, e o árbitro ali, com uma calma, aos 110 minutos, ainda estava o jogo a decorrer. Com a equipa que foi confrontado pelo presidente a semana passada, Nottingham Forest. Com não sei quem era a outra equipa, o West Ham. E aquilo foi o jogo acabou 15 minutos depois da hora marcada, porque aquilo era uma confusão e o árbitro deixava andar. Portanto, isto para voltar ao que estávamos a falar, também tivemos azar aí, porque as árbitras não deixavam andar e registaram tudo. E depois um olho de uma mulher é diferente do de um homem. O homem até acha que aquilo é normal e elas acharam que não e escreveram. E a GNR também escreveu. E muito. Tudo aquilo que se passou não só dentro do campo como no túnel. Como se costuma dizer, foi um tal escrever estrela. De qualquer das formas... Agora concordo contigo que foi um exagero. Queria só dar nota do seguinte. A descida de Mafra... em termos de plantel, eu reconheço que se calhar não era o melhor plantel do mundo, mas era provavelmente dos clubes mais organizados desta segunda liga. A equipa do Mafra tem um projeto desportivo bem identificado, mas efetivamente em termos de plantel este ano parece-me que não foi propriamente bem construído para a realidade da segunda liga. No que toca ao Oliveirense, espantar-me-ia. Mais outros investidores cheios de dinheiro no Mafra. Pois. No que toca ao Oliveirense, espantar-me-ia, muito honestamente, com tudo quanto se passou, que no fim de contas não desceu de divisão, porque aconteceu tudo um pouco em Oliveira das Meias este ano. É verdade que agora para o fim apareceu aí muita gente com qualidade que não havia no início do campeonato. Deus me livre, era uma equipa que tinha pouquíssimos recursos em termos de ativos. É verdade que agora melhorou, mas a verdade é uma. Nós temos andado a assistir ano após ano no que toca à situação da SAD da Oliveirense. São coisas absolutamente inacreditáveis. Quer dizer, nós tivemos um jogador de 53 anos o ano passado a entrar e até conseguiu levar o título de melhor jogador em campo, tendo jogado 1 minuto e meio. Pronto, isso cada qual sabe de si. Quem lhe o atribuiu lá saberá. Eu assisti, ouvi como é que foi atribuído e só me apetecia benzer-me 3 vezes com a mão esquerda. Mas atenção que às vezes é um mérito só de entrar. Eu aos 37 anos se entrasse num jogo da segunda liga, acho que já merecia só o facto de entrar lá dentro. Eu acho que já merecia o prémio melhor em campo. Vamos lá ver. Estamos a falar de uma liga profissional. Já não estamos a falar propriamente do campeonato, permita uma expressão do Inatel ou coisa do género. É de uma liga profissional, portanto acho que um bocadinho de juízo fazia bem a toda a gente. Dizer o seguinte, no que toca ao Oliveirense, não me parece que houvesse grandes dúvidas da descida. O que me espanta efetivamente é a queda do Oliveirense nesta zona. A queda do Oliveirense não de Passos Ferreira nesta zona. Honestamente não estava de todo à espera. Dizer o seguinte, curiosamente o Porto até acabou por não meter a carne toda no assador, até não meteu quase nenhuma, porque os jogadores da equipa lá a ir lá Só Samuel.
Só guarda-redes. Foi o Só guarda-redes e guarda-redes. pouco mais. Há muita maneira O de William. meter a carne no assador. E o William Pronto, também. era isso que eu ia O William, dizer. que eu comecei E a o ouvir William, o sim. William. O William fez 4 jogos, acho eu. Pois Fez faz 4 O jogos. Vitor sabe isso melhor do que nós. Agora, eu devo dizer O o Mister seguinte. Chaló. Nestas últimas jornadas houve resultados um bocadinho muito esquisitos. Um bocadinho muito esquisitos. Francisco Sá. Sim, e o resto? Bem, não há dúvida que a segunda liga partiu na minha perspectiva, com o Tondela, Alverca, Chaves, Vizela, Académico de Viseu, Passos de Ferreira e Torriense como as equipas com potencial para lutarem pela subida de divisão. Deste lote, efetivamente, estão lá os três, o Tondela, o Alverca e o Vizela. Todas as outras constituem provavelmente uma desilusão, independentemente daquilo que é o Torriense. O Torriense já anda a picar um pouco aquilo que é a parte de cima, já anda a picar um pouco aquilo que é investimento, já anda a picar um pouco aquilo que é aprender. Estão a pagar para aprender e não tenho a menor dúvida que mais dia, menos dia, vão subir. Obviamente que em relação ao Feirense, o Feirense faz um campeonato muito interessante em relação àquilo que foi o crescimento da equipa, aquilo que se patenteou como crescimento, não só a nível do jogo, como alguma adaptação até do modelo do jogo, daquilo que foi a característica dos jogadores, a implementação de algumas variantes, porque não tendo um poder de fogo muito forte na frente, houve claramente uma ideia de jogo que se adaptou àquilo que eram as características dos jogadores e, portanto, nesse aspecto o processo ofensivo melhorou, para além daquilo que foi o grande baluarte e aquilo que foi, no fundo, o grande suporte durante a época toda, que foi a organização defensiva. A organização essa defensiva que claudicou quase sempre com os grandes, porque se o Feirense não tem perdido com as equipas que estão na frente, provavelmente até poderia encostar-se mais. E foi nesta segunda fase que teve mais dificuldade. Mas é um campeonato digo que limpo, em relação àquilo que é a perspectiva do Feirense, e principalmente era o campeonato mais fácil de fazer do Feirense, porque depois do ano passado dificilmente era possível fazer pior, não é? Dificilmente era possível fazer pior, portanto tudo o que iria fazer seria melhor. Há aqui experiência também de alguns jogadores, há aqui alguns jogadores que despontaram. Houve esse problema dos castigos, mas também concordo que houve algumas situações que saíram um pouco para além daquilo que poderia ser perspectivado em ser possível fazer, que é uma coisa diferente. A questão da Oliveirense. A questão da Oliveirense tem a ver com, não é falta de dinheiro, tem a ver com as pessoas às vezes pensarem que dá e depois não dá e de repente vem o dinheiro todo. Há muitos clubes assim, há clubes que já desceram porque durante 2 ou 3 anos safaram-se ir buscar jogadores só em dezembro e depois safaram-se 1 ano, 2 anos, ao fim do terceiro ano cai. E portanto foi aquilo que aconteceu. Portanto o Mafra Por essa ordem de ideias, o Leixões será o próximo. Não sei se o Leixões vai ter capacidade para ter o mesmo tipo de investimento. Se tiver o mesmo tipo de investimento este ano, com escolha melhor das coisas, provavelmente tem todas as possibilidades para poder subir. Se baixar o orçamento, já vai ter alguma dificuldade. O Tondela é das equipas com menor investimento. E subiu de divisão, foi o primeiro campeão. Mas tinha uma boa equipa. Pronto, o que eu quero dizer é que não é só o dinheiro. Não é só o dinheiro, mas tinha uma equipa muito boa. E também, já agora que o Presidente tinha aqui eu a nota, curiosamente, o Presidente falou do Tondela, e eu ia deixar precisamente para o Tondela aquilo que foi o trajeto. A maior parte de nós, e eu lembro-me, porque, pronto, é a minha vida, o Tondela começou muito mal. Os primeiros 5 jogos não ganhou nenhum. Começou muito mal e quando começou a ganhar foi precisamente aos 90 minutos, estava a perder e começou a ganhar teve 7 ou 8 pontos. Foi assim. 7 ou 8 pontos em que ganhou no último minuto, no último suspiro. E portanto é uma coisa importante da maneira como se começa, não começando muito bem, mas a dada altura começou a carburar. O Lourosa, por exemplo, foi o caso. O Lourosa foi o caso. Foi. Não, mas também é o caso inverso, o Penafiel,
que tinha tudo para ter essa capacidade, não tinha nenhum handicap. E acaba abaixo de Feirense. Mas isso era previsível porque não havia qualidade. No Tondela, não. O Tondela tem alguns jogadores ali que foram o ano passado dos melhores na segunda liga. Alguns ainda estão do tempo da primeira liga. Foram buscar um bom guarda-redes. O Braga B é um guarda-redes muito interessante. Algo também, eu acho que já disse isto, mas o Mafra é uma equipa que tinha tudo. Não é tão maus jogadores quanto isso. Mas pelos vistos, já sexta-feira, o treinador tinha que mandar a convocatória. O problema está aí, se para calhar. para a Inglaterra, ou lá para o país. Dinamarca. Na marca. E ele depois que coisa, e aí ele queria meter tinha que ser aquilo tinha que ser tudo feito. Achados. Tem a ver um pouco com isso. Portanto, E os investidores. é um campeonato extraordinário, com o Vizela também. A última nota também para o Vizela. Porque o Vizela tem muita qualidade. O Vizela é uma equipa com muita qualidade. E vai subir. Vamos ver, às vezes. Da forma como o Alves acaba, isto é uma anedota. O futebol é uma anedota. É verdade. Não, Pensava que era só. como o Farense. É verdade, Mas hoje a 2 jornadas do fim, que era só no segundo dia. Mas afinal também era O Farense tem muito melhor equipa que o Aves, Mas sabe? é inacreditável como é que o Farense não se segura. Quer dizer, o Santa Clara vinha sem os 3 centrais, sem um ala e sem o jogador em melhor forma nesta altura, que é o Ricardinho. Quer dizer, pelo amor de Deus. De qualquer maneira, acho que digo-vos que o Mafra tem esses problemas, que se a confirmarem-se aquilo que o Presidente Rodrigo está a dizer, não tinha sido até aqui. Era uma equipa organizada, uma equipa que tinha os tais investimentos e parcerias e que estava a trabalhar. Mas, portanto, é uma segunda liga, exemplo tem sido todas as outras, com uma coisa extraordinária do Alverca. O Alverca, 2 subidas consecutivas, é muito forte. Muito forte. Vitor? Olha, de facto é que foi muito dito sobre este campeonato. Recordar aqui que o Tondela em 3 épocas volta a subir à Primeira Liga e, portanto, é um dado interessante. O Alverca em 5 épocas faz 2 subidas de divisão, do CP para a Liga 3 e da Liga 3 para a Liga 2. Exatamente. E, portanto, agora volta a subir para a Primeira Liga e o Vizela, que depois de descer na época passada, volta a lutar para subir. Portanto, estas são as primeiras notas de um Feirense que a 22 de fevereiro, por acaso dia de aniversário do meu irmão, à 23ª jornada, estava a 3 pontos da subida de divisão, do play-off. Portanto, isto em fevereiro, o Feirense estava muito perto de disputar o play-off, a 3 pontos, portanto estava ali na luta, e depois no jogo seguinte perde 5-0 contra o Vizela, e a partir daí as coisas começam a ter aqui um conjunto de resultados irregulares. Ainda assim, todos nós aqui no programa, desde o início do campeonato, que aquilo que vimos do Feirense transmitia uma estabilidade de jogo, uma qualidade de jogo, e todos aqui identificámos a potencial de tranquilidade que este Feirense iria dar em termos de tabela classificativa ao longo da época, e assim se materializou. Um honroso 8º lugar, depois na época passada, como todos recordamos, ter sido bastante difícil, e portanto o Feirense leva aqui a fasquia, e vamos ver agora com algumas potenciais mudanças na estrutura da SAD, se a ambição do Feirense pode ou não subir, com a resolução do diferendo que havia entre o clube e a SAD, se traz maior tranquilidade ao universo feirense, e isso permitirá ou não este alavancar de expectativas para a próxima época. Sabemos que o problema das SADs em todos os clubes, seja na Primeira Liga, seja nos campeonatos de Portugal e até nas distritais, comportam todos os anos um conjunto de desafios, de indefinições, porque nunca sabemos ao certo
quem é que lá vai ficar na próxima época, nunca sabemos ao certo qual é o projeto esportivo para a próxima época, porque, como dizia o Rodrigo e muito bem, as SADs são uma coisa tão vulnerável e tão flutuante que nós, a dada altura, e eu confesso também em relação a mim, a dada altura deixo de saber quem é o dono do clube. No Aves, nos clubes da Primeira Liga não acontece tanto porque há uma maior estabilidade, mas da Segunda Liga para baixo há clubes que mudam duas, 3 vezes de investidores ao longo de uma época, e isso tem naturalmente resultados desportivos a acompanhar. Esta Oliveirense, que no mercado de inverno vai buscar, creio que 13 ou 14 jogadores, e houve ali 3, 4 resultados que deu uma natural esperança aos seus adeptos, aquela equipa, mas aquela mudança foi muito ténue, não teve seguimento, e a Oliveirense, como os meus colegas já disseram, naturalmente que vai cair para a Liga 3 e vai ter que se reconstruir, vai ter que renascer, porque é um clube de uma grande cidade, com uma história no futebol profissional bastante importante, e eu espero que efetivamente a Oliveirense se reconstrua. Depois, 2 notas: maiores desilusões, Paços Ferreira e Portimonense. Não põe aqui a Oliveirense porque era algo que já se esperava, e as razões foram aquelas que os meus colegas também disseram. E depois as maiores surpresas positivas, a qualidade de jogo do Vizela, que também por todos nós é favoravelmente acarinhada, porque de facto tem uma qualidade de jogo brutal. Esta consolidação, como a Missa Chaló falava, do Torriense, é um aspecto positivo, e o crescimento sustentado do Alberca, depois de lá estar de entrar um grande investidor e dar um crescimento sustentado. Nota final sobre este ponto da Liga 2: o Vizela, à 14ª jornada, estava em 14º lugar. Portanto, à 14ª jornada, o Vizela estava quase no limiar da descida de divisão. Mário Teixeira, para fecharmos. Não, é uma boa dica que o Vítor me deixou, essencialmente falando no Alberca. Eu até comecei a ver o Lourosa no lugar do Alberca, quer dizer, campeão do CP. Você não se chite, e você anda muito chitado. Não Eu até me ando, admiro não. como é que você está aqui no programa e não está Não ando, nos não. passos do Conselho. Compromisso com a sintonia de ataque. É isso. Eu aqui ganho o meu, meu irmão. Lá Eu embaixo acho não, que, mas caramba. você havia ter ido. Não. O Feirense, quando também subir à Liga de Honra, também vai ser recebido na Câmara. Mas À temos Liga é de que Honra subir- não, à Primeira Temos Liga. que subir à Liga de Honra. Não, Pois quando está formos- bem, mas quando não, nós não, subirmos à Liga de Honra também Não, vamos ser ao Aí recebidos. handball. E quando fizermos 100 anos, vamos receber a medalha da cidade. Mas ainda não fizemos 100 anos, ainda não subimos à Liga de Honra. Rodrigo, desculpa lá, que isso já foi motivo de discussão na melhor paella que eu comi na minha vida no passado Eu sábado, não em estive Lourosa. presente, já pedi desculpa. A por melhor minha- paella da minha vida, mas isso foi discutido efetivamente Então. porque é que o Lourosa vai à sede do município. Porque ser- subiu à segunda Liga. Não é porque subiu, Foi é campeão. porque é campeão. E o Feirense também já foi Porque o campeão. São João de B já subiu à Liga 3 e não foi aos Passos Conselho. Não é isso. Portanto, Por isso é que Não eu disse está- que há... Só se Mas a Liga compreende. 3 é diferente de segunda Liga. Só se compreende a ida do Lourosa à sede aos Passos do Conselho porque foi campeão. Então eu vou, a subida vou não retificar chega o que para disse. ir. Quando o Feirense for campeão, também vai à Câmara. Não precisa estar lá sempre já. Na Câmara. Mas sim, o Feirense está lá sempre. Na Bora Câmara lá, dá. cara. Uma hora. Na Câmara, dá. Sim. Não é na Câmara de Ar. O senhor gosta de brincar. Eu não gosto de brincar, não. eu fiquei É que surpreendido. na a Câmara, Câmara até o Feirense hoje, já lá a está. Câmara da Não Feira precisa até de hoje, ir para lá. a Câmara da Feira até hoje recebeu. os É com clubes do muita Conselho. honra que nós viemos à Deixa-me Câmara. dizer, cara, senão eu não posso. Pode, Senão deve. depois o Vítor continua confundido. Não, o Feirense Vítor é que diz a o verdade. Feirense até hoje foi recebido na Câmara Municipal quando subiu à primeira divisão. Era o que o Jorge ia dizer há um bocado. O Feirense subiu à primeira divisão e foi. Mais nenhum clube ainda do Conselho subiu à primeira divisão. Quando subisse, achava muito bem que devia ser recebido. O Lourosa hoje foi recebido pela Câmara porque subiu à Não, segunda foi Liga campeão e porque foi nacional. campeão. Portanto, eu então digo, quando o Feirense for campeão nacional Claro. e quando subir à segunda Liga, que já aconteceu 3 vezes,
Já aconteceu 3 vezes, também vai ser recebido. Mas, Rodrigo, Também mas vai ser recebido. Subir à segunda liga não lhe dá direito. Tu não lês. Não, estou a perguntar. Faz o Feirense, das 3 vezes que subiu. Faz 22 anos, subimos em 2003 e fomos campeões. Subimos em 2003 à Liga de Honra e fomos campeões. Título de campeão nacional. E não foram chamados aos passos do município? Não, à sede do município? só fomos fomos ao Espaço do Conselho quando subimos à primeira divisão. No meu tempo subi 2 vezes à primeira divisão e não sei dos outros tempos. Eu, enquanto presidente do Feirense, subi 3 vezes o Feirense. Uma vez à Liga de Honra e fui campeão. E 2 vezes à primeira divisão e fui recebido pela Câmara. Mas o Lourosa também há dias recebeu a medalha de ouro da cidade, porque fez 100 anos. Eu também estou à espera, quando o Feirense fizer 100 anos, também de receber a medalha. Temos que acelerar a mente Teixeira. É evidente. Eu não, por amor de Deus, acho que Eu fizer muito bem. É bonito. Acho de que nos Alguns nos Lourosa foi a primeira vez que vieram ao centro da cidade. Alguns já vieram há muitos anos. Alguns vieram há muitos anos e vieram pelas piores razões. Vinham pagar impostos e outros iam presos. Agora tem que vir na mesma. Lá está. Mas Agora tem que vir não, na agora mesma. vieram por uma coisa que você, como feirense, como Mas tem que pagar os mesmos impostos. Ou não agora tem, deixar não. de pagar os impostos. Recebe a medalha e ainda bem, portanto, que a Câmara se lembrou Nós de vamos homenagear vamos os receber duas. campeões Vamos que receber duas são, quando da, fizermos 200 são de anos. Lourosa, de que pertencem ao Conselho de Santa Maria da Feira. Mas eu não estou a criticar isso. Não está? Não, estou a dizer que quando o Feirense foi campeão e subir à Liga de Honra também vai ser recebido. Foi o que eu disse. Olha, O correto não é o Lourosa ter Vamos recebido, deixar é o acelerar. Feirense. Vamos já você está terminar. a lamentar-se que ainda não recebeu. Pronto, tem que fazer a queixa à Câmara. Mas como norma, faz uma queixazita e pronto. Não, é para dizer de que de facto foi tudo dito e a dica do Vítor, e eu vou continuar, mesmo que não queira, parece que estava a ver o Lourosa, campeão, portanto, subida da CP para a terceira liga, subida da terceira liga à segunda. Cuidado com a CP, que o responsável pelos Vamos deixar terminar, comboios... Rodrigo, vamos deixar terminar. pelos comboios... O mais curioso... O mais curioso é que eu fiquei aqui de... Caramba, o Lourosa ganha aquele balanço e tal, faz como o Alberca, sobe da terceira liga para a segunda e da segunda para a primeira. E eu fiquei todo contente. Obrigado, Vítor, por me teres proporcionado esta Vamos às notas. Eu queria como nota final, o Sporting foi campeão, o Sporting Clube de Portugal foi campeão, e o civismo com que os sportinguistas viveram e festejaram a festa. Eu sei que muitas das vezes as pessoas, quando ganham, têm discursos muito fáceis e é muito fácil falar, e muitas das vezes, se fala bem é porque se fala hipocritamente porque se ganhou. Se se fala mal é porque não sabe o que é que há de falar. E uma palavra para o Frederico Varandas, que cumprimentou o rival também, que eu acho que é uma lufada de ar fresco para o futebol português, no sentido do apaziguamento e daquilo que é falar verdadeiramente daquilo que é o jogo das 4 linhas, em vez de jogo fora das 4 linhas. Jorge, tu deste a tua nota há pouco, não sei se queres deixar mais alguma nota. Queria porque esta era efetivamente a nota que eu queria dar, dividida em duas. Uma, naturalmente, para parabenizar os sportinguistas, foram os justíssimos vencedores do campeonato. Acho que é absolutamente inegável a justiça da vitória do Sporting neste campeonato, por tudo quanto aconteceu. E a segunda nota, para dar, penso que se calhar até vou roubar um bocadinho a nota ao Rodrigo, mas permitam-me dizê-lo com algum sentimento de orgulho por já ter estado ligado à estrutura. A equipa dos séniores masculinos de handball de Feirense estão um passinho assim pequenino mesmo de conseguir a subida à divisão de honra. Empataram no sábado frente à equipa do Benfica B, ficam muito próximo de garantir a subida de divisão, que até pode acontecer já este sábado, salvo erro, às 20, diante da equipa do Carvalhos, do Colégio dos Carvalhos, em São João de Ver. Eu estou proibido, permitam-me a expressão, de ir ver o jogo pelo treinador de Feirense. O Manuel Gregório proibiu-me de ir ver o jogo, porque disse que não foi ver até agora nenhum jogo da segunda fase, também não vai ser hoje, não vai ser esse que eu também vou ver. Uma coisa garanto, se eles subirem, eu depois vou com a fé. Teixeira, não está proibido ir a lado nenhum, pai, não? Pronto, a primeira nota é para... Começou a falar bem, Teixeira.
é uma maravilha. Estou em sintonia com Vocês Nota final, Américo Teixeira, nota final. Ouvem disto. Américo Teixeira. Não precisam de sair da feira para festejar. Você se for Não é? para a província, Nota final. para as beiras, dê muitas festas, toda a gente, os casamentos, toque. Eu sei. Rodrigo, Uma atrás é normal, E eu é que estou nervoso. Normalmente. estamos a nota. Eu só estou a falar Não, pois eu sei. É a nota final. Bom, então a minha nota final é agradecer aos meus amigos que estiveram lá no sábado, porque de facto foi uma prova de amizade, juntos à mesa, foi uma maravilha. Agradecer ao meu amigo Alberto, portanto, o dono do Caracas, do Café Caracas, e a outra nota é de facto para um campeão, para o Hélder Castro, que terminou, portanto, enfim, este fim de semana. Ele está no lugar do meu sobrinho, é com muita honra que ele manda aqui um abraço para o Hélder e para o seu sogro, o Ernesto, que de facto, portanto, é um abraço merecido da parte da família Teixeira e pronto, e acho que é merecido de facto também porque é um campeão, primeira vez que treina uma equipa de futebol e ser campeão é muito bom. Vítor Duarte. Olha, eu vou sair um bocadinho do espectro futebolístico e tenho aqui dois eventos. São João de Vez está na moda e está a iniciar uma avalanche de eventos na nossa terra, e um deles vai acontecer no dia 15 de junho, promovido pela Associação Cada Passo Conta, uma caminhada solidária que sai de São João de Ver e termina no centro da cidade, uma caminhada solidária que tem como objetivo precisamente doar bens aos amigos do Hospital de São Sebastião, e portanto desejo aqui o convite a todos aqueles que se queiram associar à Associação Cada Passo Conta, com sede em São João de Ver, nesta caminhada solidária pelos amigos do Hospital São Sebastião. Segundo evento, e este com todo o prestígio que já alcançou a descida mais louca da Malápia, Eu estou lá. no dia 28 de junho, estão as inscrições abertas para todos os pilotos que queiram testar a sua perícia entre o Monumento Espírito Feirense e o Pavilhão Ginásio-Desportivo em São João de Ver. São quase 2 km de pista. Este ano teremos mais 2 obstáculos, reformulamos outros obstáculos. Portanto, aqueles que gostam de adrenalina, aqueles que gostam deste tipo de eventos cheios de perícia, que se inscrevam na página dos Malapeiros Rolantes no Facebook, tem lá todo o regulamento e as condições para se inscrever. Estamos com as inscrições abertas. Vamos ter este ano várias surpresas para os pilotos, para o público, e portanto um convite a toda a comunidade feirense e a todos aqueles que nos ouvem: inscrevam-se neste evento da descida mais louca da Malápia. Para fechar, Rodrigo Nunes. Eu tinha-te pedido que as minhas notas finais, e hoje não vou falar das modalidades do Feirense, portanto não me tiraste absolutamente nada, mas falar do futebol do Feirense. E o Vítor aflorou ali uma coisa, que é realmente aquilo agora que passa, que é realmente a boa relação existente entre a SAD e o Feirense, e se este ano, na minha opinião, é um ano brilhante para o futebol do Feirense, o 8º lugar da nossa equipa profissional. Na formação, os sub-17 vão-se manter na Primeira Liga, os sub-15 estão a caminho disso, fomos campeões já de sub-14, de sub-13, isto tudo se prepara para sermos também campeões de sub-12. Portanto, em termos de futebol, o Feirense está no bom caminho. Mas eu, como presidente do Clube Desportivo Feirense, já tive o cuidado de fazer uma carta aberta aos sócios do Feirense. É evidente que o universo Feirense não são só os sócios, são também os simpatizantes e todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, gostam do clube e gostam de acompanhar tudo aquilo que se passa aqui. E por isso eu pedi-te se podia aqui transmitir desta vez aos feirenses, não aos sócios, porque os sócios já conhecem aquilo que eu vou aqui dizer. Portanto, caros feirenses,
Finalmente, a 3 de abril, foi assinado o acordo no processo judicial que existia entre a SAD e o Clube Desportivo Feirense. Por isso, não posso deixar passar este momento pacífico e de união que o nosso Feirense está a viver, sem partilhar convosco o nosso orgulho quanto ao desfecho do processo e a esperança que esta união perdure. Para quem dizia ou insinuava que não havia dívida nenhuma, o acordo agora atingido e aprovado para receber mais de 700 mil euros dispensa a necessidade da minha parte de mais explicações. No entanto, neste momento particularmente importante da história do nosso clube, a bem da verdade e da defesa dos valores que sempre defendemos, importa assim dirigir-vos mais alguns esclarecimentos, o que faço na defesa da minha honra e de toda a minha direção, registando o que se passou até chegarmos aqui. É do conhecimento de todos que em 2015 foi discutida em várias Assembleias Gerais a alienação de 70% do capital social da SAD, então criada, o que viria a ser aprovado pelos sócios e por unanimidade. No ano seguinte, já depois da última subida à Primeira Liga, o acionista maioritário da SAD, talvez influenciado por quem não estava feliz com esse desfecho, deixou de contar com o contributo de qualquer elemento da direção do Clube Desportivo Feirense. É claro que esta decisão, tomada depois de um momento memorável vivido por todos em Chaves, a última subida do Feirense à Primeira Divisão, passou uma mensagem de que poderia haver uma divisão no Feirense. Apesar de tal decisão não ter sido tomada por nós e de nos ter deixado surpreendidos, não havia nada a opor ou a fazer, pois a detenção da maioria do capital da SAD permitia ao nosso parceiro e investidor tomar a decisão que achasse ser a melhor. Por isso, da nossa parte, nunca houve divisão nenhuma. Sem prejuízo disso, continuamos a fazer o nosso trabalho diário, sempre com o mesmo empenho e paixão, designadamente melhorando as nossas infraestruturas, gerindo e planeando o futebol de formação, o futebol feminino e todas as modalidades então criadas, potenciando assim o crescimento do nosso Feirense. Hoje, 1.200 atletas praticam desporto todos os dias e é motivo de grande orgulho para todos nós. Desde a referida decisão da SAD de nos excluir do processo de gestão de futebol e enquanto nos mantivemos na Primeira Liga, tudo correu normalmente. Mas, infelizmente, a partir de 2019, com a descida à Segunda Liga, tudo se complicou, com incumprimentos constantes da SAD quanto às obrigações contratualizadas, o que despoltou em nós várias ações e tentativas para a resolução de tais problemas, todas elas infrutíferas. Simultaneamente, fomos assistindo a um rolo de confusões criadas pela desinformação passada por alguns e com a escolha a dedo de meia dúzia de feirenses para reuniões conspiratórias, cujo intuito era o de derrubar a direção, mas acima de todo o seu presidente. Certo é que os mais incautos acolheram essa mensagem que passou a ser para esses a verdade imaculada. Tais mensageiros, alguns talvez com interesses que desconhecemos, fizeram bem o seu trabalho ao proliferar a desinformação, dado que, através das redes sociais, em encontros ocasionais, nos jornais e nas Assembleias Gerais, iam proferindo variadíssimos adjetivos para descredibilizar as decisões da direção, mas acima de tudo do seu presidente. É claro que isso doeu muito, mas nós não podíamos cruzar os braços e deixar que a confusão apregoada por alguns se instalasse. Depois de esgotarmos todas as possibilidades de entendimento com o nosso parceiro e apenas com base nos seus constantes incumprimentos, tomámos a decisão de fechar as portas das nossas seleções às equipas da SAD para treinos e jogos. Apesar de muito ponderada e unanimemente aprovada, a decisão que tomámos de impedir a entrada de equipas do nosso Feirense destruiu-nos o coração. Deixou-nos sem jeito, por uns tempos parecia que o Feirense era só de alguns e que tinha deixado de ser nosso também. Por isso, numa ação corajosa, convocámos uma sessão de esclarecimento para todos os feirenses. Explicámos detalhadamente tudo o que fizemos e por que fizemos. Ficou claro que não estávamos felizes, mas ficou clara a certeza de que não existia outro caminho para trilhar e definitivamente resolver este problema. Ali, nessa sessão de esclarecimento, essa meia dúzia de feirenses, já referida, os tais mensageiros, deram asa à sua retórica, ficando mais uma vez esclarecido de que lado estavam e qual era a verdade deles. Entre insultos e um rolo de inverdades, sempre desmentidas por nós, tentaram passar a ideia de que a nossa decisão estava errada, insinuando que nada tínhamos a receber e afirmando que iríamos perder em toda a linha, com enormes prejuízos financeiros para o clube, porque a SAD iria exigir indemnizações compensatórias por causa desta nossa decisão irresponsável. Claro que alguns, escorados no seu apregoado feirismo e outros na sua profissão de juristas jubilados, deixaram alguns feirenses confusos.
O que é certo é que a nossa decisão estava a ter os efeitos pretendidos na Justiça. E dias depois, o Tribunal convocou-nos para uma audiência, isto já depois de se ter recusado de decidir a providência cautelar interposta pela SAD, sem ouvir previamente o Clube Desportivo Feirense. Em sede judicial, aceitámos receber parte da dívida e abrir as portas, ficando o remanescente do valor que pedíamos depositado como garantia à guarda do Tribunal, o que se aceitou na expectativa de um acordo futuro entre o Clube e a SAD, o qual se obteve nos termos que detalhadamente explicámos aos sócios no passado dia 30 de abril na Biblioteca Municipal. Por isso, quero agradecer às pessoas que nos ajudaram a chegar aqui, à minha direção, que sempre se manteve unida, aos dois advogados das partes, o Dr. Braulio Pinho e o Dr. Pedro Maceirinha, ao excelentíssimo Sr. Dr. Juiz, enaltecendo a sua postura em todo este processo, e agradecer ainda a todos os feirenses, e foram muitos, que de variedíssimas maneiras nos apoiaram em todas as decisões tomadas, querendo dizer-lhes que as suas preocupações, que eram também as nossas, se dissiparam numa manhã de abril de 2025. Foi doloroso todo este caminho que percorremos, mas hoje, olhando para trás e com as feridas ainda a sangrar, afirmo de viva voz que valeu a pena. Valeu a pena porque não andámos em confrontos de egos como alguns apregoaram. Valeu a pena porque as nossas decisões tinham um fim que se concretizou. Valeu a pena porque ao fim de 25 anos e 10 mandatos em eleições livres, continuo a sentir, juntamente com a minha direção, que continuamos a ser a solução e não o problema, cumprindo o que prometemos aos sócios e zelando escrupulosamente pelos interesses do Clube Desportivo Feirense, que continua a ser a única razão porque ainda estamos aqui. Por fim, quero agradecer e enaltecer a forma ordeira como decorreu a Assembleia Geral, agradecer a proposta de um associado para um voto de louvor à direção e agradecer também as 2 abstenções, mostrando que unanimidades às vezes tiram algum brilho a quem tem razão. Registar por último a presença de apenas 1 ou 2 da meia dúzia de mensageiros que votaram favoravelmente ao voto de louvor à direção. Um bem-aja a todos, viva o Clube Desportivo Feirense. Muito obrigado. Foi então a nota final de Rodrigo Nunes. Terminamos o nosso Sintonia de Ataque de hoje, 19 de maio de 2025. Regressamos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vamos continuar com os nossos balanços, com as nossas análises e também estar atento àquilo que vai acontecendo no futebol, que é aquilo que nos apaixona a todos. Boa noite